Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Química de Alimentos para o curso técnico de Agroindústria, do terceiro ano do ensino médio. Meu nome é Eliezer e é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um curso proveitoso agora nesse ano, começando de forma remota e, se Deus quiser, logo que a gente continuar aí de forma presencial, fazendo algumas atividades em laboratório também. Bom, então hoje a gente vai começar o primeiro tópico, que é a água. Então eu já pedi para vocês na semana passada darem uma lida no nosso caderno temático, e para já chegar para essa aula aqui com um pouco de embasamento já. E vai ser uma aula bem simples, só para a gente rever alguns conceitos, introduzir algumas coisas novas. Ok, meus queridos? Então, nossa unidade 1, água, que a gente está tratando agora no início do nosso primeiro bimestre. E toda vez que a gente pensar em água nos alimentos, a gente vai ter que imaginar que essa água presente ali, ela pode desencadear uma série de coisas. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso daqui. Por que isso acontece com o pão? Tá? Então, isso já aconteceu com todo mundo que está em casa, isso é uma coisa rotineira que a gente observa. O pão está lá e se ele não ficar bem acondicionado, ou passar fora do prazo de validade, acaba acontecendo isso. Tá? Vocês que já estudaram microbiologia sabem que isso daqui que está crescendo no pão é mofo. Tá? Ele mofa, ele cresce um bolor. E isso está acontecendo por quê? Porque nesse pão aqui tem, além de fonte nutricional, amido, proteínas e, enfim, diversas fontes de carbono, de nitrogênio e de outros nutrientes para a alimentação dos micro-organismos, ele tem água. A água, a gente costuma falar que é o primeiro fator que a gente avalia para aquele produto estar passível a estragar ou não. Quanto mais úmido o alimento, mais passível de deterioração ele está, porque a água é essencial para qualquer organismo vivo. É a primeira coisa que a gente pensa é que tem uma fonte de água aí. Então a umidade ela vai favorecer o crescimento de micro-organismos. É a primeira coisa que a gente vai estar pensando quando a gente pensa em umidade. E falando um pouco agora da molécula de água propriamente dito, vocês já estão estudando água desde os primórdios aí da química de vocês, mas a água ela é o mais importante componente dos seres vivos como um todo, e eles têm uma importância muito grande por serem o que nós chamamos de um veículo para as reações químicas e bioquímicas, ou seja, a água ela é o que a gente chama de solvente universal e veículo universal, pois a água ela vai ser o componente principal para o carreamento de substâncias para as reações. E aqui dando uma geral aí na molécula de água, ela é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, como a gente está vendo aqui, uma molécula de oxigênio central e um átomo de oxigênio central aqui na molécula e dois átomos de hidrogênios ligados a ele de forma a fazer uma ligação covalente, uma ligação molecular e com dissipação de carga, como a gente viu lá na Química 1. Por quê? O oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele acaba que ele puxa essa nuvem eletrônica para ele, ou seja, esses elétrons da ligação covalente, como vocês podem ver aqui, a ligação ela é maior aqui na região do oxigênio, porque os elétrons eles estão mais no sentido do oxigênio que do hidrogênio, e com isso a gente tem uma molécula polar, uma molécula com polaridade negativa, que a gente chama de polaridade aparente, um momento de polo que a gente, mais corretamente falando, no oxigênio e positivo no hidrogênio.
Então, caracterizando a polaridade da molécula. E elas associam-se por pontes de hidrogênio. A gente está fazendo uma revisão da química básica da água para a gente entender algumas coisas mais à frente. Ok, alunos? Então, o que acontece? Aqui a gente tem duas moléculas de água. Tá? Lembrando que na distribuição eletrônica, o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, ele vai ter 2 elétrons. E aqui 2 elétrons, aqui, ou seja, 2 pares, 4 elétrons em orbitais isolados. E os outros 2 elétrons da última camada, para totalizar os 6 elétrons, vão estar fazendo, né, essa ligação covalente molecular com hidrogênio. Tá? E o que acontece? Por essa dissipação de carga, né, pelo oxigênio ter essa carga parcial positiva e hidrogênio, perdão, oxigênio a carga parcial negativa e hidrogênio essa carga parcial positiva, o hidrogênio fica sem elétrons aqui ao redor dele. Então o orbital do hidrogênio ele fica praticamente vazio, porque os elétrons tendem a orbitar mais perto do oxigênio, que é mais eletronegativo. Então outra molécula de oxigênio que tem esses elétrons isolados aqui, ela vai fazer uma ligação, né, que a gente chama de ponte de hidrogênio, né, ou ligação de hidrogênio, que é o nome que a gente ouve mais, ligação de hidrogênio. Que nada mais é do que uma ligação, uma superposição desses 2 elétrons no orbital que fica quase vazio aqui do hidrogênio. E é uma ligação muito forte, tão forte, tá, que a água ela tem essa característica líquida aí, características próprias dela como solvente, que isso acontece graças a essa capacidade de formação de pontos de hidrogênio. Por exemplo, de ter um ponto alto de ebulição, né? Todo mundo sabe que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então é uma ponte de hidrogênio entre oxigênio e hidrogênio. E obviamente aqui nessa molécula a gente vai ter um outro oxigênio aqui fazendo ponte com outra molécula de água aqui, perdão, né? Uma outra molécula de água fazendo ponte com esse hidrogênio aqui. E isso acontece sucessivamente nas moléculas de água. Muito bem. Então, como vimos, a molécula de água ela é altamente polar. Vamos ver aqui, ela é altamente polar pelos motivos que a gente já viu, por essa diferença de eletronegatividade muito grande do oxigênio e do hidrogênio, podendo induzir polaridade nas moléculas vizinhas. Tá? E cada molécula de água ela tende a atrair 4 outras moléculas próximas, formando um agregado de massa 5 vezes maior. Então aqui a gente tem uma molécula de água, olha só que interessante, central aqui, deixa eu mudar a cor aqui para ficar um pouco mais nítido. Uma molécula de água central aqui, tá? E via pontes de hidrogênio, esse hidrogênio fazendo ponte de hidrogênio com esse oxigênio, esse hidrogênio aqui, já tem esse oxigênio com esse hidrogênio aqui, a gente já tem 1, 2, 3 moléculas e a quarta vai fazer ponte de hidrogênio aqui. A gente forma um complexo, tá? Com 4 moléculas. Perdão, com 5 moléculas no total. Tá? Que dá melhor representado aqui, parecido inclusive com tetraedro. Então, e é uma ligação. Além dessa ligação hidrogênio, a gente tem fracas forças eletrostáticas unindo essas moléculas, tá? Pela diferença de polaridade, como a gente está vendo aqui. E esse valor energético, o valor energético dessa ligação é 4,5 quilocalorias. Obviamente que perto de uma ligação covalente é bem menor, mas quando a gente faz uma comparação dessa ponte de hidrogênio com apenas momentos de polos ou então forças de Van der Waals, que são outras atrações intermoleculares que não envolvem, né, essa ligação entre o hidrogênio e um outro átomo que tem alta eletronegatividade, essa diferença é de cerca de 10 vezes maior.
E então a gente considera essa ponte de hidrogênio, apesar de ser considerada uma força eletrostática fraca, a gente considera ela sim uma interação molecular muito forte. Dentro das interações moleculares, ela só perde para a ligação iônica, porque na ligação iônica você tem realmente uma molécula positiva e uma molécula negativa interagindo, uma interação, uma força eletrostática forte, tá? Então, depois da ligação iônica, eu tenho certeza que vocês já viram muito isso na química, a gente tem a ligação, a ponte de hidrogênio, como uma força intermolecular que ficaria em segundo lugar em termos de força. Em terceiro, o momento dipolo, e em último, as interações de Van der Waals, moléculas apolares. E muito das como eu já falei antes, muito das propriedades físicas da água, eles são resultantes de quê? Justamente dessas pontes de hidrogênio. Tá? Pela água ter essa característica de fazer pontes de hidrogênio intramolecular, a gente tem, por exemplo, se a gente comparar a água e o metano, a água tem massa molecular 18 e o metano 16. Tá? A água, apesar da gente ter estudado que ela tem, né, aquela geometria angular, a gente vê que esse ângulo aqui é um ângulo de 104 graus, ele não é de 120 graus exatamente, por causa do par eletrônico aqui, não ligante do oxigênio, tá, que a gente viu. Então a água, na verdade, o ângulo dela se aproxima mais do ângulo de 109 graus e 27 minutos da hibridação sp3 que a gente viu na química orgânica lá no ano passado. Quem quiser relembrar, logo lá nas primeiras aulas a gente falou das hibridações do carbono. Então a água, tecnicamente, ela tem o oxigênio aqui no meio, como vocês podem ver. Esses dois hidrogênios aqui, e a gente não pode desconsiderar os outros pares eletrônicos da água aqui, que funcionam como se fosse um ligante também. Então a água, ela tem, né, assim, em sua totalidade, na verdade, uma geometria tetraédrica. Só que se a gente representar apenas as ligações, a gente vê como angular. Mas, na verdade, ela é tetraédrica porque, como a gente viu, esses pares eletrônicos aqui do oxigênio que ficam livres, eles também estão fazendo algum tipo de interação como ponte de hidrogênio. E o metano, por estar o carbono aqui na hibridação sp3, com 4 ligantes, ele vai ter essa forma de tetraedro. Mas olha só como as características... Agora, lembrando que a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é zero. Ou seja, como se fosse, né, os mesmos átomos em termos de eletronegatividade. Então, é uma molécula totalmente apolar. Não tem aquela divisão de polaridade que tem aqui na água, né, onde o oxigênio fica com carga parcial negativa e os hidrogênios com carga parcial positiva. Muito bem, mas aí vejam, apesar de massas moleculares diferentes, a água tem um ponto de ebulição de 100 graus, ou seja, para você conseguir separar as pontes de hidrogênio da água, você tem que dar um calor de 100 graus para que essas moléculas se dispersem. Enquanto, olha que interessante, no metano, menos 162 graus, ou seja, na verdade, ele já é gás na temperatura ambiente sem precisar fazer aquecimento. A menos 160 graus, a gente consegue liquefazer o metano, que ele seja líquido. Tá? Então, a gente vê que com isso o calor de evaporação da água é muito maior que a do metano. E o momento de polo, que é aquela diferença de eletronegatividade, também é bem alta, de 6,2 de 6,2 a vezes 10 a menos 30 coulombs por metro, e quanto no metano é zero, porque não tem diferença de eletronegatividade aqui. Então é bem interessante que, apesar de serem parecidas geometricamente, em termos de arranjo, ter a mesma geometria espacial, e ter até relativamente a mesma massa, é muito pouco a diferença, 2 unidades de massa, você vê que são propriedades totalmente diferentes. Tudo em função dessas ligações de hidrogênio. Então, isso foi uma revisão da química da água. Agora, falando em termos das funções da água, no organismo vivo, em termos biológicos,
a gente tem algumas aqui bem importantes, como por exemplo, manutenção da temperatura corporal. A água ela é importante para a manutenção da nossa temperatura corporal. O transporte de nutrientes e produtos de degradação. A água é o solvente do nosso corpo. O sangue é o carregador de substâncias do nosso corpo e ele é feito basicamente de água e eletrólitos e algumas células dissolvidas nele, algumas proteínas, enfim. A água ela é o componente principal. Ela participa de quase todas as reações químicas e bioquímicas do nosso organismo e a sua presença no alimento determina a preservação, consistência, aspecto e cor. Tá? Então a água ela vai ter relação com a preservação, como a gente já viu, a questão de umidade, que a gente vai falar um pouco mais na frente, detalhar um pouco mais sobre isso, a consistência do alimento, o aspecto, inclusive a cor dele. A água como solvente, a gente considera a água um solvente universal, um solvente muito bom, porque ele tanto interage, ele consegue dissolver solutos iônicos quanto solutos moleculares. Tá? Então, você vê a água, ela tem o poder de, com seu momento de polo elevado, por ela ter uma alta diferença de eletronegatividade, como a gente já viu, de romper a rede cristalina de sais como cloreto de sódio, por exemplo, e formar o que nós chamamos de camadas de solvatação. Ok? Camadas de solvatação. Onde vocês podem ver aqui representado o cloreto com a carga negativa, assim como uma bolinha com a carga negativa. Aqui, ó. E o sódio como uma bolinha com a carga positiva. Então a gente vê aqui que o íon cloreto, ao ficar hidratado, quem interage com ele? Os hidrogênios aqui da molécula de água, porque os hidrogênios têm carga parcial positiva, então uma interação eletrostática estável. E o que acontece? Por ele ficar todo envolto em moléculas de água, ele não consegue esbarrar na molécula de sódio aqui, que vai estar exatamente o contrário. A camada de solvatação dela agora tem os oxigênios interagindo com a parte positiva por interação eletrostática, visto que nos oxigênios a gente vai ter carga parcial negativa. E o que acontece? Ao se encontrarem essas moléculas, esses íons, eles não conseguem interagir e reconstituir o sólido. Então, obviamente que isso depende da solubilidade do sal, como vocês já devem ter visto lá na FISCI no ano passado, coeficiente de solubilidade, ou então o KPS, ou coeficiente de produto de solubilidade. Então tem sais como cloreto de sódio que você precisa, ele ainda aguenta muito, obviamente, que à medida que você vai saturando aquela solução, esse cloreto de sódio vai chegar a um ponto, tá, que não vai ter tanta camada de solvatação aqui, eles vão acabar se encontrando e vai acabar precipitando. Então isso tudo tem um limite, óbvio, né? Agora, substâncias moleculares como álcool, como açúcar, que elas não são iônicas, o álcool costuma ter uma solubilidade infinita com a água, tá? Porque se a gente relembrar da estrutura do álcool, o etanol, lá na química orgânica, a gente viu que ele consegue se solubilizar bem em água, por quê? Por fazer essas pontes de hidrogênio com a água, tá? Aqui o hidrogênio da hidroxila do álcool com o oxigênio da água. Da mesma forma, o hidrogênio da água pode interagir com o oxigênio do álcool também e por aí vai. Então, o que acontece? Por água e álcool, como a cadeia carbônica aqui tem só 2 carbonos, é muito pequenininha, ela não vai interferir muito na solubilidade. A gente viu lá nas aulas de química orgânica que à medida que eu aumento a cadeia carbônica, isso daí acaba interferindo. Tá? Mas a água ela vai funcionar como um ótimo solvente tanto para íons quanto para moléculas. Íons como cloreto de sódio, como moléculas como o álcool e o açúcar. Tá? Aqui por interação eletrostática nos sais e por ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio nas substâncias moleculares. Ok? Então aqui de novo, o que acontece? O sólido iônico, ao se dissolver em água,
se quebra em pequenas unidades, que são os cátions e os ânions. Aqui está errado, tá? Faltou o N aqui. E o que acontece? A gente vai ter, tá, o NaCl aqui sólido em água, tá? Ou seja, a gente está usando água como solvente, é isso daqui que significa, tá? A gente digita, né? Perdão, a gente escreve agora Na mais aquoso mais Cl menos aquoso. Isso daqui significa o quê? Se ele está aquoso, ele está com essa camada de solvatação em volta dele aqui, estável, que torna aquele íon estável em água. Ok, pessoal? Então aqui a gente tem um exemplo de camada de solvatação do íon sódio. Tá? Bom, e finalizando, outra característica interessante da água, né, em termos de química da água, é as interações com detergentes. Tá? Lembrando um pouco da química orgânica que a gente estudou lá, os detergentes, eles são substâncias que têm uma longa cadeia carbônica, tá? E uma parte polar, que são os sabões. Tá? Normalmente um ácido carboxílico, ou um ácido sulfônico, ou então algum fosfato. A gente estudou isso tudo, tá? No quarto bimestre lá da Química Orgânica. Se tiver dúvida, pessoal, aproveita que as aulas estão gravadas lá, vocês têm as aulas, dá uma revisada lá na Química Orgânica, que muita coisa a gente vai rever aqui. Vocês estão vendo que a nossa disciplina aqui, dando uma pausa aqui, ela é uma disciplina que vai pegar tudo que a gente estudou da química e agora a gente vai fazer uma grande mistureba e aplicar dentro do conhecimento da área de alimentos. Tá? Então é muito importante. Eu sei que a gente não teve encontro presencial ano passado, foi tudo muito corrido, mas as aulas estão gravadas. Vocês podem rever as aulas, tirar dúvidas se for o caso, ok? Pois bem, mas relembrando aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma molécula que vai ter características de detergente, tá? Aqui é um ácido carboxílico na forma ionizada. Por quê, pessoal? Deixa eu ver se consigo fazer em outra cor aqui que fique nítido. Isso daqui é a parte polar da molécula, que vai interagir com a água, tá? Isso daqui é a parte apolar da molécula, que vai interagir com alguma outra coisa polar, ok? Então a água ela tende a hidratar a porção polar. Como a gente pode ver a representação aqui na figura, a parte polar da água, ela vai, né, isso daqui é uma formação de uma micela de um detergente, as etapas, né? Aqui a água separando a substância aqui, né, detergente aqui, até que essa parte amarelinha aqui, elas interagem entre si formando o núcleo, e as partes azulzinhas que são a parte polar ficam para fora interagindo com água, ok? Formando também uma camada de solvatação. E o que acontece? A água ela hidrata a porção polar, ao mesmo tempo exclui a porção apolar. A porção apolar ela vai tentar se encontrar para formar isso daqui, que é o que chamamos de micelas. Tá? Vocês já devem ter visto isso também na biologia, em outras disciplinas que tratam da parte celular. A porção apolar força as moléculas de água circundantes a assumir um estado ordenado, que é aquele estado de camada de solvatação que a gente viu. E de um modo geral, no entanto, as estruturas lipídicas tendem a agrupar-se, reduzindo a superfície de contato com a água, porque essa parte daqui é hidrofóbica. Ela tem medo de água, ok? Então, as porções apolares são estabilizadas por interações hidrofóbicas, que excluem a água, e as micelas, tá, que é isso daqui, são um bom exemplo de estruturas que expõem a água apenas aos grupos hidrofílicos, tá, que é o grupo polar. Então, esse é um outro tipo de interação que a água faz e também faz camada de solvatação para isso. Então, um detergente, por exemplo, um lavador de louça, essas coisas assim, a sujeira vai ficar presa aqui na parte hidrofóbica, a gordura dos alimentos, ela interage aqui, ela vai ficar aqui no meio. E a água vai conseguir tirar, né? Se você tentar passar
a água pura num prato cheio de gordura, você não vai conseguir. Você precisa colocar um detergente para fazer aquela espuma e tirar a sujeira. E a espuma ela é formada por essas micelas aqui, onde a sujeira vai ficar aqui na parte de dentro e a água vai conseguir solvatar isso daqui e carregar isso para fora. Tá? Isso daí é a interação da água com o detergente. Então, depois dessa pequena revisão da água nos alimentos, vamos agora falar, de revisão da química da água e de características físico-químicas da água. Agora vamos falar provavelmente, né, da água no alimento. E como já falamos, a água ela vai influenciar na textura, na aparência, no sabor e também em aspectos relacionados à deterioração da água, do alimento, perdão. Bom, então, água nos alimentos. O conteúdo de água de alimento ele é determinado pelo valor total de água que ele contém, ou seja, em termos de massa. Ok? Então, se o alimento tem 10 gramas e tem 1 grama de água contido nele, quer dizer, ou seja, 9 gramas de matéria orgânica, de outras coisas, e 1 grama de água, significa que ele tem uma umidade de 10%, porque 1 grama, tá, é 10% dentro de um peso de 10 gramas. Então é isso. Umidade ou quantidade de água está relacionado diretamente com essa relação de peso proporcional. Porém, a gente vai ver que não é possível determinar como a água está distribuída no alimento. Mas como assim? A gente vai chegar lá. Primeiro, entende-se que a água total do alimento ela vai fazer parte, né, de uma medida de umidade. E que não é possível determinar como ela está distribuída. Vamos lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Essa distribuição tem a ver com a água ligada e com a água livre, que você já deve ter visto. Então, o conteúdo de água em alimentos in natura, a gente tem alguns exemplos aqui para ver. Vamos lá. Por exemplo, em frutas, laranja, 90% de água. É basicamente água. Tem muito pouco de substância. Melancia, então, 95%. A gente come melancia, a gente para está bebendo água. Banana, 75%. Tá? Em hortaliças, já vai variar de 85%, 95% na cenoura, que é um alimento que a gente pensa que é mais seco, mais duro, mas ele é muito hidratado também. É só você esquecer a cenoura na geladeira lá, ainda mais atualmente essas geladeiras que são frost freeze, né? E você vê que a cenoura vai minguando, vai ficando pequenininha, porque ela vai desidratando, ela vai perdendo água, tá? Carnes, 50% a 75%, peixe tem um pouco mais, leite, 85% a 90%, e os ovos, de 70% a 75% de água. Então, é correto, agora vamos lá, vamos pensar. É correto pensar que a velocidade de deterioração desses alimentos será a mesma? O que é que você acha? Então, o que acontece? Obviamente que quanto mais água, tá respondendo a pergunta aqui, quanto mais água, maior a tendência desse alimento sofrer deterioração. Mas não é só a quantidade de água. Na verdade, é a condição de exposição. Se uma melancia tem muito mais água do que uma laranja, mas ela está bem melhor condicionada, menos contaminada, digamos assim, né, que seja, ela não vai ter um tempo de deterioração maior do que a laranja, entendeu? Não necessariamente só porque ela tem água, depende, é multifatorial, depende de outros fatores. Então, o conteúdo de água total dos alimentos não indica como ela está distribuída e suas propriedades. Nesse caso, o que a gente tem que considerar? Considerar em que grau essa água favorece o crescimento microbiano e como favorece as reações químicas e enzimáticas de cada um deles. Bom, as moléculas de água presentes no alimento possuem propriedades e distribuição diferentes em um mesmo alimento. E é aqui que a gente chega àquele conceito de água livre e de água combinada ou água ligada, que na verdade é a mesma água. Elas fazem parte do teor de umidade de alimento, só que uma está livre, como o nome já diz, e outra ela está ligada, ela está indisponível. Mas como assim?
Vamos ver isso daí melhor, tá? Em termos de definição, a água livre, ela é água não ligada ou fracamente ligada entre si e a substratos, ou seja, ou ela não está ligada, ela está percorrendo ali sem fazer nenhum tipo de interação, ou é uma interação muito fraca, ok? Que isso funciona como meio para as reações químicas e enzimáticas, ou seja, a água livre é ela que, sim, vai estar, de certa forma, funcionando como meio para as reações químicas e enzimáticas, ou seja, as reações químicas e enzimáticas vão acontecer quando a gente tiver água livre disponível, beleza? Quando a gente tiver água livre, a gente vai conseguir ter essas reações acontecendo. Muito bem. E ela permite o desenvolvimento de micro-organismos e pode ser eliminada com facilidade pelos processos convencionais de secagem, de desidratação, entre outros. Ou seja, a gente não consegue eliminar a água ligada completamente nos processos convencionais de secagem e desidratação. A água livre a gente consegue. Isso já é muito importante, que a gente desidratando o alimento, né, que já adianta dizer seria uma desidratação, a gente vai conseguir diminuir a água dele, né? Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente vai chamar isso, e aumentar até o tempo de prateleira desse alimento. Então, água ligada ou combinada, agora falando, né, que faltou, acho que uma chamada para água livre, tá? Aqui a gente está falando só da água livre. Agora falando da água combinada ou da água ligada, é água fortemente ligada a substratos e outros constituintes não aquosos e que exibem uma mobilidade reduzida. Então é exatamente o contrário da água livre. A água ligada já vai estar ligada a substratos, a proteínas, enfim, a qualquer coisa que tenha polaridade, porque a água é polar, perdão, e aí essa água ela não vai estar disponível para pronto uso. E ela é mais difícil de ser eliminada e não é utilizável por micro-organismos, não solubiliza componentes e com ela a velocidade tende a zero. Então a gente tem duas águas no alimento, resumindo, a água livre e a água combinada ou água ligada. Ok? Então, água, ela pode estar ligada a íons, tá? Se tiver muito sal no alimento, como cloreto de sódio, a gente já viu que ela forma aquela camada de solvatação e ela fica presa ali, tá? Circundando aquele íon, porque ela tem afinidade eletrostática por aquele íon, ok? E ela também pode estar ligada, como eu falei, a proteínas e carboidratos, porque eles têm grupamentos polares, tá? Proteínas, carboidratos, só relembrando aqui um pouco, as proteínas, elas vão ter carboxilas, né? Lembrando que a proteína tem carboxila e tem grupamento amino, né? Então isso interage muito bem com a água, tá? Os açúcares costumam ter muitas hidroxilas, então são grupamentos polares que vão estar interagindo com a água e deixando essa água ligada também, ok? E aí vem o conceito de atividade de água, tá? Que a gente sempre vai falar que alimentos com alta atividade d'água tendem a se deteriorar mais rápido agora, e com baixa atividade de água tendem a se deteriorar menos. Então, por exemplo, a melancia, ela tem muita proteína, ela tem muitos sais minerais e muitas coisas que tornam, às vezes, aquela água, apesar dela ter 95% de água em composição, nem toda a água dela está livre, dando um exemplo aqui, ok? Então, a atividade de água ela é a medida mais correta para a gente conseguir descrever isso. Ela descreve o grau de disponibilidade da água para atuar como solvente e participar de reações químicas e bioquímicas. Em relação à deterioração dos alimentos, que a gente estava falando aqui, com base no fator água, o atributo mais importante é justamente a atividade de água e não o teor de umidade. Então, está respondendo aquilo que a gente falou que depende, é multifatorial. Então, o valor final que a gente vai analisar é de atividade de água. Tá? E a atividade de água, ela vai variar aqui.
em termos numéricos. Obviamente, de 0 a 1, tá? Como se fosse de 0 a 100%. E alta atividade de água, por exemplo, alimentos com atividade de água de 0,95, alguns micro-organismos eles preferem ambientes mais úmidos. Pseudomonas, Escherichia coli, Proteus, Mirabilis, Shigella, Klebsiella, Bacillus, né? Algumas leveduras. As leveduras sim gostam de ambientes mais úmidos. Alimentos frescos, altamente perecíveis, frutas, carnes, peixes enlatados, que são alimentos que têm uma alta atividade de água. Agora, para uma atividade de água um pouquinho mais baixa, como alguns queijos, carne curada, alguns sucos de frutas concentrados, que quanto mais você concentra o suco, menos você tem água. Já é um grupo diferente de micro-organismos que vai gostar dele, como Serrácea, Clostridium, Pediococcus, e por aí vai. Quando eu baixo mais ainda, a gente tem ainda muitas leveduras, mas a gente tem menos bactérias. As bactérias seriam só micrococos, que já são mais osmotolerantes, tá? Osmotolerantes significa que eles conseguem sobreviver em ambientes com pouca água disponível na forma de água livre, tá? Quanto maior a atividade de água aqui, mais H2O livre eu tenho, tá? E menos água combinada, tá? Quanto menos atividade de água, eu tenho mais H2O combinada ou ligada, tá? Então, aí ó, a gente já vai chegar a alimentos com atividade de água menor do que 0,9, que aí já vai mudar completamente o perfil de deterioração, que já vai ser por fungos, porque os fungos também são mais osmotolerantes. Desculpa aí, pessoal. Eles conseguem resistir e crescer em ambientes com menos água. Então, sucos de fruta concentrado, leite condensado, xarope, que tem muito açúcar, concentrações de sal acima de 30%, concentração de açúcar acima de 80%, como os xaropes, tá? Que são soluções super saturadas, que tem muito pouca água. Lembrando que açúcar e sal, quanto mais açúcar e sal eu boto, mais eu prendo a água. Isso é um conceito que agora vocês têm que ter na cabeça, que eu estou prendendo a água porque a água vai solvatar eles por questão eletrostática, por questão de ligação hidrogênio. Então, são alimentos que têm muito pouco atividade de água. E olha só para vocês verem, chegando aqui nos alimentos com menor atividade de água possível, de 0,80 ou 0,75, aí já são procariotos halófilos, são aqueles que gostam de sal, né? Halofílico é gostar de sal, mas na verdade não quer dizer que eles gostam de sal, na verdade eles conseguem sobreviver quase sem água livre, tá? E aspergilos, muitos que produzem micotoxinas, ó. Aí você vai falar o presunto, mas professor, presunto é úmido, eu pego o presunto, ele molha a minha mão. Sim, aí que você vem aquele conceito de umidade é diferente de atividade de água. Ele tem umidade, é um alimento úmido, mas ele tem pouca atividade de água porque ele tem muito sal. O presunto é salgado, ok? Geleias, olha que interessante, geleia é úmido, mas tem pouca atividade de água, porque aquela gelificação é feita por proteínas que precisam interagir com a água, eles precisam prender a água para fazer aquela estrutura daquele alimento. Então você não vai ter muita água livre. Olha só que interessante como o conceito de atividade de água fica um pouquinho mais claro agora para a gente. Então o que acontece? De acordo com a atividade de água, ocorre o desenvolvimento de certos tipos de micro-organismos. Então, relembrando, atividades de água, né, um pouco mais altas, tá, como 0,92, perdão, 0,95, bactérias aqui, essas daqui são gram-negativas, e aqui Clostridium botulinum, bastonete gram-positivo, BGP, né? Agora os Staphylococcus aureus, eles já conseguem aguentar um pouco menos de água em ambientes com um pouco menos de água livre. Eles são também osmotolerantes, tá? Então, inclusive no meio de cultura para Staphylococcus aureus, a gente costuma botar cerca de 15% de cloreto de sódio no meio de cultura, porque isso já deixa, como por exemplo o agar-manitol salgado, né? Porque o sal ele vai imobilizar a água, é sempre isso.
Tanto que a forma mais antiga da gente conservar alimentos é o quê? Salgando ou colocando açúcar, ou desidratando. Peixes desidratados no Egito, os queijos curados lá do Oriente Médio, porque você está tirando água do ambiente, mas você pode ou desidratar propriamente dito ou colocar sal. Tá? Na verdade, a gente usa muito o termo de desidratar. Quando eu estou salgando o bacalhau, eu estou tecnicamente desidratando, mas no sentido de estar tirando a água livre dele. Eu estou transformando a água livre daquele alimento em água ligada, em água imobilizada, que não fica, né? Lembrando do conceito que a gente viu, que a água livre, ela não fica, a água ligada ou combinada, né? Ela não fica livre para o micro-organismo utilizar nas reações químicas dele. A gente viu que a água é importante para todas as reações do organismo. Tá? Agora, em baixa atividade d'água, tá? Serão quem? Fungos, bolores e leveduras. Então, bactérias preferem alimentos mais úmidos e fungos alimentos mais secos. E o que acontece? Esses alimentos, eles tendem a absorver umidade se estocados em ambiente com umidade superior, tá? UA de umidade, à sua atividade d'água. Se o alimento absorve umidade, aumenta a atividade d'água e favorece o desenvolvimento microbiano. Então, o que acontece? A gente tem a formação de um equilíbrio, tá? Entre a umidade e o alimento. Se ele tem baixa atividade d'água e ele entra em um ambiente muito úmido, a tendência é de haver um equilíbrio aqui e essa umidade, tá, entrar para cá. Tá? E é o que acontece quando, por exemplo, a bolacha, que a gente bota lá bonitinha, fresquinha, tá, crocante, em um ambiente úmido, sem fechar o pote, o nosso ar tem muita umidade. E aí o que acontece? A água, né, como ele tem pouca água ligada ali, a água ela acaba se acumulando ali e o alimento, né, ele tem a textura modificada, o biscoito fica mole. Tá? É uma questão de equilíbrio químico. Tá? Bom, então, em termos de risco de contaminação, já vimos aqui que alimentos, quanto maior a água livre, a atividade de água dele, a gente tem uma maior tendência de deterioração. Então, a gente tem que ter muito mais cuidados com carnes, saladas, leite, né, alimentos mais líquidos em relação à contaminação microbiana e deterioração. Aí, quanto mais a gente tem, né, que a gente tem alimentos com menos atividade d'água, né, com menos água disponível, e aqueles com baixíssimo leite em pó, macarrão seco, açúcar, bacalhau e carne seca, a gente viu, como eu falei aqui, por esses alimentos estarem secos, né, eles têm pouca água livre ou secos, né, que é o caso desses daqui, que são desidratados, ou aqui que foram adicionados sal, né, para retirar a água livre e transformar essa água livre do alimento em água ligada. E quando esse alimento está em equilíbrio com o ambiente, a atividade d'água dele vai se igualar à umidade relativa do ambiente, como a gente já viu. Então, os alimentos eles vão perder umidade se estocados em ambiente com umidade relativa menor que a sua atividade d'água, tá? Comprometendo a qualidade sensorial do alimento. Então, se você tem um ambiente seco, você deixa o pão aberto ali, o que acontece? Esse pão que sai do forno quentinho com uma relativa umidade presa ali nele, com água livre presa nele, ele vai perder para o ambiente e vai ressecar. Tá? Então, pode acontecer. Tudo depende da atividade da água do alimento. Alimentos com baixa atividade de água vão absorver umidade. Alimentos com alta atividade de água, eles tendem a perder essa umidade, obviamente, se a gente estiver falando de um ambiente com umidade relativa menor que a atividade d'água do alimento. E o que acontece? A velocidade das reações, né, bioquímicas que acontecem no alimento, a gente ainda vai ver várias reações bioquímicas, né, na medida do nosso curso, enfim. Elas vão ter uma velocidade relativa e isso também vai estar dependendo do teor de umidade. Vamos ver. Então já vimos aqui que o alimento, né, tem que ter pelo menos 0,7 de atividade de água, ok? Para a gente ter o que? Degradação. Bolores primeiro, né, porque a gente viu que os bolores eles precisam, né, de menos água livre para conseguir sobreviver.
Em segundo lugar, as leveduras e, por último, as bactérias, que já precisam de pelo menos 0,8 de atividade da água no ambiente para poder crescer. Ok? Então, salgar vai me proteger de bactérias e leveduras. Às vezes, o fungo ainda consegue crescer em carne seca, coisa assim, tá? Porque ele consegue tolerar mais essa falta de água livre. Agora, olha que interessante. A oxidação lipídica, ela já é o contrário. Lembre-se que lipídio e água, elas não se entendem. Então, ela está altíssima aqui em atividade d'água, um pouco mais próximo de zero. Ela cai aqui à medida que a atividade de água aumenta. E aumenta de novo aqui. Tá? E depois para. Você vê que assim a atividade d'água, esse 0,6, você já não vai ter mais oxidações lipídicas. A atividade enzimática, nas enzimas, elas precisam de água, né, para acontecer. Ou seja, então você vê aqui que as reações enzimáticas já precisam estar aqui a partir de 0,4, 0,5, 0,6 de atividade d'água para acontecer. Ok? E o escurecimento enzimático também. Tá? Ele ainda, né, ele tem um perfil bem parecido com a atividade enzimática, porque o escurecimento não enzimático, tá? Ele é por reações químicas, mas são reações químicas que precisam de água para acontecer. Tá? E o escurecimento enzimático, ele vai seguir essa curva aqui. Então, inclusive as reações, né, de degradação ou de reações de amadurecimento do alimento, eles vão depender da atividade de água também. Ok? Então, vendo aqui de novo alguns alimentos e sua atividade de água, né, carnes, pescados frescos, leite, frutos, já tem atividade de água quase, né, bem acima de 0,98. Você vê que não necessariamente isso é diferente da umidade, só relembrando, tá? A umidade vê a água total do alimento. A atividade de água vê água livre e água ligada. Então, as carnes, né, tem carnes que são um pouco mais secas, né, que não são tão... Mas isso não tem muita umidade, mas a água que está ali, ela está livre. Tá? E por aí vai, 0,3 a 0,98 concentrados, já são alimentos mais concentrados, suco de frutas, pão embutidos, pão tem uma atividade de água de 0,93 a 0,98. 0,85, tá? 0,93 já tem o leite condensado, que tem alta concentração de açúcar, que são os alimentos, né, que tem muito açúcar ou foram desidratados, como os queijos duros, como o queijo parmesão, que é um alimento altamente desidratado. Tá? Aí a gente já tem essa atividade de água aqui entre 0,5 e 0,9. 0,6 a 0,8 já são geleias, as farinhas, né, que a gente, apesar de... É uma coisa meio interessante, né? A farinha de trigo é seca, não, ela não é seca, ela tem cerca de 8 a 9% de umidade. 8 a 10% mais ou menos. Mas a umidade é muito pouca, ainda tem água ali, mas com atividade de água baixa, tá, obviamente. E menor que 60 doces, chocolate, mel, batata frita, enfim. Então, cada grupo de alimentos vai ter essa atividade de água diferente deles. Ok? Então, exemplo de alimentos que são conservados por atividade de água. Então, como eu já falei para vocês, você retirar água daquele alimento de alguma forma, ou desidratando, como por exemplo, macarrão seco desidratado, tomate desidratado, né, aquelas frutinhas que a gente compra desidratada, você está tirando, né, a água, está diminuindo a atividade de água ali, porque você está tirando água livre e deixando mais a água ligada do alimento. Ok? Adição de açúcar e sal, né, como a gente já viu, a água interage por ponte de hidrogênio com açúcar, ou seja, a água livre do alimento aqui da geleia vai ficar mais ligado. A água livre que tinha na carne vai ficar uma água combinada, uma água ligada com sal, não vai ficar mais disponível. Então a gente tem conservação de alimentos, tanto por adição de açúcar ou sal. Concentração significa o quê? Você, por exemplo, no leite condensado, você coloca leite, açúcar e desidrata, né? Ou seja, você concentra sólidos.
né? Nas geleias também você faz isso. É uma forma sempre de estar retirando água. E o próprio monitoramento de umidade relativa do ambiente, como eu falei para vocês, se você coloca uma umidade relativa do ambiente baixa, o teu alimento perde água para o ambiente, então você tem diminuição de atividade de água daquele alimento. Então, pessoal, era isso que tínhamos para a aula de hoje, tá? Então, depois, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail, lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou no CGA, enfim, a melhor forma que vocês quiserem. E aí, deem mais uma lida aí no nosso capítulo de água, no nosso caderno temático. Na semana que vem vamos fazer então um encontro síncrono para tirar dúvida. E depois eu vou passar o material de análise de umidade para vocês e alguns testes que a gente faz com ela para vocês já irem lendo. Ok? Então, foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.